Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos então a mais uma aula de contabilidade. Na aula de hoje nós falaremos sobre depreciação, tá? Depreciação então é um assunto muito cobrado e a depreciação ela se refere ao ativo não circulante imobilizado, tá? A depreciação ela é para o ativo não circulante imobilizado. Existe uma hipótese em que a propriedade para investimento pode ser depreciada, que é quando a propriedade para investimento ela for mensurada pelo custo. Anotem isso, tá? A propriedade para investimento, lembre-se que ela fica classificada no ativo não circulante em investimentos. Então existe essa pequena exceção aí de um ativo não circulante em investimento que vai ser depreciado, que é a propriedade para investimento, avaliada pelo custo, desde que não seja um terreno, né? Porque terreno não é depreciado, beleza? Então a primeira coisa que você tem que saber da sua prova é que depreciação, ela se refere aos bens do ativo não circulante imobilizado. E o que é a depreciação? A depreciação, ela diz respeito ao desgaste dos bens físicos, né? Você tem um veículo, você tem máquinas, você tem computadores, e esses bens eles vão se desgastando com o tempo, eles vão ficando obsoletos, eles vão sofrendo pela ação da natureza. Você vai utilizar uma máquina para produção, essa máquina ela vai se desgastar, ela vai precisar de reparo, ela vai precisar de manutenção, ela vai precisar ser substituída, ela é uma série de fatores. E como a contabilidade ela tem sempre por objetivo evidenciar, né, apresentar informações da melhor maneira possível para os seus usuários, esse desgaste ele tem que ser reconhecido. Afinal, se você tem uma companhia, você está fazendo uma comparatividade, né? Comparatividade, lembre-se que é uma característica qualitativa de melhoria segundo o CPC 00. Você está fazendo lá uma comparabilidade entre duas demonstrações contábeis. Imagina, tem uma máquina que custou 100 mil reais da companhia A e tem outra que custou 100 mil reais da companhia B. Mas só que a da companhia A tem apenas 2 meses de uso. A da companhia B já tem 15 anos. Então vejam, se você não reconhecer a depreciação, vai gerar uma distorção nessa informação. Agora, quando a companhia A tem lá máquina 100 mil reais e tem lá 100, 200, 300 reais, sei lá, de depreciação, e a companhia B tem o mesmo ativo, 100 mil reais, mas tem lá 90 mil de depreciação, aí você sabe que existe uma diferença entre esses dois ativos não circulantes imobilizados. E vamos ver como é que isso está previsto, então, na Lei 6.404? Vejam só. A Lei 6.404, ela diz o seguinte. Artigo 183, parágrafo 2º. A diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado intangível será registrada periodicamente nas contas de... Aí o item A diz... depreciação quando corresponder à perda do valor dos direitos que tem por objeto bens físicos sujeito a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Então, a depreciação ela se refere à perda de bens físicos sujeitos a desgaste perda da utilidade por uso, ação da natureza e obsolescência, né, que é se tornar obsoleto, ultrapassado. Então
Então, ela vai acontecer com veículos, vai acontecer com máquinas, vai acontecer com computadores, vai acontecer com esse tipo de bens. Beleza. A primeira coisa que você tem que saber sobre depreciação, então, é como contabilizá-la. Mas antes mesmo de saber contabilizar, existe uma coisa que é muito importante que você saiba, que é o seguinte: é saber a diferença entre encargos de depreciação ou despesa de depreciação e depreciação acumulada. Vejam só. Quando você adquire um veículo no valor de R$100.000 e foram dados o enunciado da questão, você tem que a depreciação anual é de R$20.000. Então, o que acontece? Você vai ter aqui o balanço patrimonial e terá aqui a conta veículos. 100.000. E beleza. Transcorrido um ano, esse veículo ele vai ter se desgastado, não vai? Então, como ele está se desgastando, o que você vai fazer? Você irá abrir aqui uma conta chamada despesa de depreciação ou encargos de depreciação e vai abrir aqui uma conta chamada depreciação acumulada. E vocês sabem diferenciar essas duas e é muito importante que na sua prova você tenha isso em mente, que são dois termos totalmente distintos. Vejam só. Passou o primeiro exercício social. O que você tem que fazer? Você tem que lançar a despesa de depreciação, não é mesmo? E para que você faça isso, lance essa despesa de depreciação, o que você precisa fazer? Você vem aqui no resultado, R$20.000, né? Conta de resultado aumenta a débito. E lança aqui R$20.000 na conta depreciação acumulada. Portanto, essa conta aqui é uma conta de resultado. E essa conta aqui é uma conta retificadora do ativo. Então vejam, passou o primeiro ano, você terá lá no seu balanço patrimonial a depreciação acumulada no valor de 20. E é muito importante que você entenda desde já que quando você pega o valor de aquisição e subtrai o valor da depreciação acumulada, você encontra o quê, pessoal? Vocês sabem me dizer? Vocês encontram o que nós chamamos de valor contábil. Que aqui no caso é 80.000. Então, vejam, isso foi no primeiro ano.
Passado mais um ano, você precisa reconhecer mais um pouquinho de depreciação. Então, o que que você vai fazer? Isso aqui foi para o ano X1. Em X2, você vai chegar aqui e vai lançar novamente encargo de depreciação e depreciação acumulada. Só que vejam, eu pergunto a vocês, o que nós precisamos fazer com as contas de resultado a cada exercício? Em todo o exercício, as contas de resultado, elas precisam ser zeradas, não é? A conta de resultado, ela é zerada a cada exercício. Então, você vai lançar aqui mais 20 mil de encargos de depreciação e mais 20 mil de depreciação acumulada. Só que vejam, como o próprio nome diz, a depreciação acumulada, e tudo você tem que se ater ao nome, à nomenclatura, porque nada disso é em vão, a depreciação acumulada, ela já tinha aqui um saldo inicial de 20 mil. Porque a depreciação, ela é acumulada. Então, se liguem. Enquanto o seu encargo de depreciação em todo exercício ele vai ser 20 mil reais, né, considerando que a depreciação é fixa, a depreciação acumulada, ela vai aumentando. Se você vai fazer uma questão, um concurso especialmente da ESAF, se você fizer um concurso da ESAF, ela vai cobrar isso muito claramente. Ela vai brincar com essas palavras. E você vai perceber isso. Então, anotem. E aqui, por exemplo, voltando ao nosso exemplo, você vai ter depois a depreciação acumulada aqui de 40 e o valor contábil de 60. Então, anotem essa diferença. Entenderam? Sim ou não? Os encargos de depreciação eles são despesa do período. E o que você faz? Você zera todo ano. Já a depreciação acumulada ela é retificadora do ativo e é a soma dos períodos.
Beleza? Tranquilo? Esse esquema aqui, ó, é relevante para sua prova. Acho que ficou claro, não ficou? Bom, é isso aqui. Vamos embora então. Outra coisa que é importante que você saiba é o início da depreciação. Quando que a depreciação ela se inicia, Gabriel? Aqui é o seguinte, você vai ter lá uma questão e esses dias eu estava fazendo uma aula ao vivo sobre amortização e eu já vou falar o que a questão dizia e vocês vão entender. Quando que a depreciação ela se inicia? A depreciação ela vai se iniciar quando o imobilizado ele estiver pronto para uso. Pronto para uso. Então essa é a palavra-chave. Tecnicamente, se você tem uma máquina que começou a operar no dia 20, ela tem que depreciar em tese dez dias. Tecnicamente, essa é a forma correta de você fazer esse cálculo. Só que em provas o que a maioria das questões fazem? Vejam só. A maioria das questões em prova, elas vão fazer o seguinte. Elas vão falar assim. Aquisição em 1 do 1, por exemplo, né? Ou 1 do 2, ou 1 do 3, etc. e tal. E aí você vai considerar o mês todo e vai considerar, inclusive, que a máquina já foi posta em uso nessa data. Ou você vai encontrar questões que falem assim. Aquisições em 31 do 1, por exemplo. Aí foi exatamente essa questão que eu comentei, uma questão sobre esse ponto que eu comentei numa aula aqui do Estratégia Concursos, e o aluno questionou, bom, Gabriel, mas se ela foi adquirida em 31 do 1, tecnicamente, se ela foi posta em uso em 31 do 1, você teria que depreciar um dia. Só que para provas de concurso, a banca não vai te exigir isso. Né? A banca não vai te exigir isso. Então, se a aquisição for em 1 do 1, o que você faz? Deprecia o mês todo. Agora, se a aquisição for em 31 do 1, o que você tem que fazer então? Você começa a depreciar. Espera aí um segundo. Você começa a depreciar
em fevereiro, né? Que vai ser 1/2. Beleza? E o que também... Essa vai ser a regra. O que deve vir na sua prova é isso aqui. Todavia, nós já vimos também questões em concursos em que a banca dava o seguinte: até o dia 15, se o imobilizado foi adquirido e posto em uso, até o dia 15, você deprecia o mês todo. Agora, se foi posto após o dia 15, aí você considera a depreciação somente a partir do mês seguinte. Ah, Gabriel, mas vejam, você falou então 3 situações. Uma que o início da a depreciação ela se inicia quando está disponível para uso. Então, se se iniciou no dia 20, teoricamente você deprecia os 10 dias. Esse, tecnicamente, é a maneira mais correta, beleza? Que é essa daqui. Só que o que se espera na sua prova é que apareça dessa maneira aqui. Ou uma aquisição em 1/1, e aí você vai depreciar o mês todo, ou uma aquisição em 31/1, e aí você vai começar no mês seguinte. Beleza. Ou então, né, a última hipótese em que você vai encontrar lá na sua prova vai ser o quê? Até o dia 15, você deprecia o mês todo. Após o dia 15, você deprecia somente o mês seguinte. Beleza, pessoal? Entendido? Ok. Agora vamos começar a falar dos métodos de depreciação propriamente dito. Disparadamente, o mais cobrado em provas de concurso é o chamado método da linha reta, tá? Método da linha reta. O método da linha reta, ele é aplicável, inclusive, quando a questão é silente. O que é silente, galera? Silente é quando a questão é silenciosa, quando ela é omissa a respeito do método. Então, ele vai ser a regra. Usado se a questão for silente. Você vai utilizar o método da linha reta. E como que eu faço isso? Bom, vamos lá. Anotem aí os passos. Método da linha reta ou cotas constantes vai aparecer na sua prova. Ok? Vamos lá. Primeira coisa.
você pega o valor de aquisição. Feito. Segundo, você encontra o valor residual. Se a questão não falar nada, pessoal, qual vai ser o valor residual? Zero. Depois, você vai pegar 1 menos 2 e vai encontrar o que a gente chama de valor depreciável. Beleza. Depois disso, você vai encontrar a vida útil. Beleza. Feito isso, você vai fazer o quê? Divide 3, o passo 3 pelo passo 4. Ou seja, o valor depreciável pela vida útil, e você vai encontrar a depreciação do período. E por último, você transforma isso no prazo exigido pela questão. Tem que tomar cuidado para ver se está em ano, para ver se a questão quer o prazo em mês, etc. e tal. Mas é só isso, não tem mistério. E como é que você vai fazer isso? Vamos supor, você adquiriu um veículo por 100 mil. Ele tem valor residual de 20 mil. E tem vida útil de 5 anos. Então, como que eu faço? Vamos lá. Primeiro, pego o valor de aquisição, 100 mil. Segundo, encontro o valor residual, 20 mil. Terceiro, subtrai um pelo outro, 80 mil é o valor depreciável. Quarto, encontro a vida útil, 5 anos. Terceiro, divido o valor depreciável pela vida útil, 80 mil por 10, 8 vezes 2, 16 mil por ano. Não é?
E aí você faz isso de acordo com o que a questão quer. Se ela quer o ano, se ela quer 9 meses, se ela quer 4 meses, se ela quer 5 meses. E aí você vai brincar com os números, é muito mais matemática do que contabilidade. Entendido, galera? Sim ou não? Alguma dificuldade nesse assunto? Não, né? Muito fácil, não é mesmo? É só isso. Beleza. Um segundo método existente é o método da soma dos dígitos, ou também chamado método de Cole. Ou também chamado método das cotas decrescentes. E como é que funciona esse método, Gabriel? Muito simples. Vamos supor que você tem um veículo, máquina, vamos mudar. Que tem um valor de aquisição de 90 mil e que tem um valor, tem uma vida útil de 5 anos. Como que eu faço a depreciação pelo método da soma dos dígitos, pelo método das cotas decrescentes, método de Cole? É muito simples. Você vai fazer o seguinte, ora, a minha vida útil tem 5 anos. Então a minha depreciação ela vai funcionar o seguinte. Ela é 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Isso aqui dá 15. Não é mesmo? 15. Beleza. Então eu já tenho um algarismo ali para trabalhar. E como que eu vou fazer o cálculo, então, da depreciação? É simples. No ano 1, a sua depreciação ela vai ser valor de 5 sobre 15. Veja que o método da soma dos dígitos é também chamado de método das cotas decrescentes. A cota de depreciação aqui, ela não tem o mesmo valor. Trata-se, na verdade, de uma progressão, vai ser uma progressão o quê? Uma progressão aritmética. Tá bom? Ela não vai ter os mesmos valores. Ela começa maior e termina menor. A depreciação começa maior e termina menor, com a justificativa de que a depreciação ela é maior nos primeiros exercícios, porque você não tem muitos gastos com manutenção desse item. A máquina ela vai te dar muito menos gasto no começo do que no fim. Então você reconhece uma depreciação maior nos primeiros períodos para justamente compensar aí para que esses valores eles se equivalham no longo prazo, beleza? Então, no ano 1 vai ser 5 sobre 15. 5 sobre 15, né, dá 1/3, você vai encontrar uma depreciação altíssima. 5 sobre 15 é maior do que 1 sobre 15, não é mesmo? E aí,
5 sobre 15 vezes 90.000 dá 30.000. Essa é a depreciação do ano 1. Beleza. Depois você vai para a depreciação do ano 2. No ano 2, a depreciação ela vai ser 4 sobre 15 vezes 90.000. Se você fizer isso, você vai encontrar 24.000, que é a depreciação do ano 2. E assim sucessivamente. No ano 3, a sua depreciação ela vai ser 3 sobre 15 vezes 90.000, que vai dar 15 sobre 9, 6. 6 vezes 3, 18. No ano 4, a sua depreciação R$ 12.000. E por último, no ano 5, 1 sobre 15 tá? Entenderam? Tranquilo, né? E aí, se você somar aqui 30 mais 24 mais 18 mais 12 mais 6, você vai encontrar R$ 90.000, que é justamente 100%, tá? Então você depreciou todo o valor aí nesse caso. Apenas cuidado, porque a ESAF lá antigamente só apareceu uma vez, cobrou o método das cotas crescentes. Então, se ela cobrou o método das cotas crescentes, ela quer que você faça o contrário, né? A depreciação ela vai se iniciar menor e depois ela vai ficando maior. Tranquilo? Não tem erro. Muito fácil. Depois a gente vai ver uma questão sobre esse assunto. Próximo. Tem outro método também, que é o método chamado método das unidades produzidas. Como é que funciona o método das unidades produzidas? Basicamente é o seguinte. Você tem aqui uma máquina, vamos supor,
que custou R$100.000 e ela tem capacidade para produzir 1 milhão de unidades. E em X1, ela produziu 80.000 unidades. Vejam, então o que acontece nesse caso? Você vai depreciar a máquina de acordo com as unidades produzidas. Se você produziu R$80.000, 80.000 unidades, de 1 milhão disponíveis, se você fizer isso aqui, dá 8%. Não é mesmo? Só cortar os 4 zeros aí fica exatamente 8%. Fica 8%. Então, você vai depreciar quanto da sua máquina nessa hipótese? Ora, você vai depreciar, portanto, 8%. Você vai depreciar 8% da sua máquina. E aí, se ela custou 100.000, você vai lançar como despesa de depreciação R$8.000. Tá bom? E, por último, temos o chamado método das horas trabalhadas. Método das horas trabalhadas é o contrário. Suponha que você tenha lá uma máquina que tenha vida útil de 50.000 horas. Beleza? E aí você trabalhou em X1 4.500 horas. Em X1. A depreciação anual, então, vai ser quanto? Vai ser 4.500 dividido por 50.000. Isso aqui dá 0,09 ou 9% de depreciação, portanto. Tá? É só isso, galera. Depreciação é isso. Fora isso aqui, é só treinar, galera. Só treinar. Vai vir um desses métodos, é o que vai cair na sua prova. Se você souber isso aqui, depois é só treinar. Não tem mistério. Beleza? Agora, a gente vai falar sobre a estimativa fiscal versus o critério contábil. Vejam só. O CPC 27, que trata da contabilidade, que trata do ativo imobilizado, ele fala o seguinte, antes de falar do CPC 27, vamos no artigo 177 da Lei 6.404. O artigo 177 da Lei 6.404, ele fala que a escrituração ela tem que ser feita de modo uniforme,
ao longo do tempo, em homenagem ao princípio da competência, etc. e tal. E aí o parágrafo 1º, 2º ou 3º, ali eu não lembro agora de cabeça, que a gente já falou aqui também, e eu tô ficando velho, as coisas já estão começando a sair da memória, antes eu sabia tudo de cabeça, agora não sei mais. Esse artigo, esse parágrafo, ele fala assim: quando a legislação tributária ou outro tipo de legislação prescrever um método distinto do que manda a contabilidade, você deve fazer a escrituração desse método distinto em um livro separado. Você não tem que modificar a escrituração contábil, a escrituração comercial, pelo que manda a legislação tributária. Então, para isso, por exemplo, você tem um livro chamado Livro de Apuração do Lucro Real, famoso LALUR. Você tem um livro que é o chamado Registro de Apuração do ICMS, o RAICMS. Você tem vários e vários livros fiscais que não devem modificar a escrita contábil. Ponto. E aí, vem a Receita Federal e fala assim: ora, se você vai depreciar um veículo, eu só aceito a taxa de X. Porque você não vai reconhecer uma depreciação de um veículo em um ano e vai lançar aquilo lá todo como despesa e vai diminuir o lucro que você tem a pagar e diminuir o imposto de renda. Negativo. Eu, Receita Federal, eu só vou aceitar a taxa tal. Para o caso dos veículos lá, 20% ao ano. Para o caso das máquinas, 10% ao ano. E assim por diante. Só que o CPC 27, ativo imobilizado, ele fala que a contabilização da depreciação, ela tem que ser feita como? Ela deve ser feita pela melhor estimativa técnica disponível. Mesmo que isto divirja. E agora, mesmo que isso... Agora, tem que perguntar para o Décio. Divergir. Mesmo que isso... Agora me peguei. Mesmo que isso seja distinto do que propõe a lei tributária. Por quê? A legislação tributária fala tal e a contabilidade fala tal. O que você tem que fazer? Ora, você vai escriturar a melhor estimativa técnica, portanto, nos livros contábeis e vai escriturar na legislação tributária conforme manda o imposto de renda. Tá? Fácil. É isso que você tem que saber para a sua prova. Se tiver lá, isso acontece, as bancas hoje elas fazem isso. As bancas hoje elas fazem isso. Elas falam assim, olha, o veículo, eu vou falar aqui, vocês me dão a resposta. Para questões de contabilidade. O veículo X, ele foi comprado pelo valor tal, a contabilidade apurou que ele tinha uma vida útil estimada de 8 anos, mas o imposto de renda admite o prazo de 5 anos. Calcule, blá, 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 depreciação anual. Nesse exemplo que eu dei, qual vai ser o prazo que você vai utilizar? 8 ou 5? Pergunto. E aí? Vai ser o prazo de 8, porque na contabilidade nós utilizamos a melhor estimativa técnica disponível e você vai fazer o ajuste lá na legislação tributária. Só que, galera, e se a questão não falar nada? E se a questão for omissa em relação
ao prazo. O que eu faço, Gabriel? Veja você, e eu estou falando isso porque as bancas, principalmente a FGV, né? A FGV é uma banca que faz ótimas questões e difíceis. Mas a ESAF vai fazer isso, a FCC vai fazer isso, o CESP vai fazer isso, vai dar o prazo fiscal e o prazo contábil e você vai ter que saber. Então, somente se a questão falar, olha, utiliza o prazo fiscal é que você vai nele. Ou então se a questão ela não trouxer prazo nenhum. Que a questão não trouxer prazo nenhum. E aí se a questão não trouxer prazo nenhum, você vai utilizar os seguintes. Veículos. Você vai depreciar em 5 anos ou 20% ao ano. Máquinas e equipamentos. Você vai depreciar em 10 anos ou 10% ao ano. Móveis e utensílios. Você vai depreciar em 10 anos ou 10% ao ano. Imóveis. Você vai depreciar em 25 anos ou 4% ao ano. Terrenos. Terreno, em regra, você não deprecia, porque terreno valoriza, não é mesmo? E tratores, quatro anos ou 25% ao ano. Tá? Essa então é a estimativa fiscal que você deve utilizar. Beleza? Isso que você vai ter que decorar esse prazo, tá? O examinador não vai ser tão bonzinho assim não. Vai aparecer na sua prova, você vai ter que matar, vai ter que se virar lá de acordo com o que você tiver. Show! Gravem, gravem. Isso aqui é aquele negócio para você mandar fazer uma caneca. Isso aqui cai, tem que saber, é obrigatório. Próximo tópico é a depreciação de bens usados. Galera, você pode adquirir bem usado. E o bem que você adquire, né, usado, ele tem um método próprio de depreciação que está previsto na legislação do imposto de renda. Então anotem, a depreciação de bens usados ela funciona da seguinte maneira. Você vai utilizar o
maior prazo entre o restante da vida útil e a metade da vida útil de um bem novo. Funciona assim. Só isso. Você vai ter que decorar isso aqui também. Como é que é então? Vamos lá. Você adquiriu máquina 1 e máquina 2. A máquina 1, ela tinha 1 ano de uso. A máquina 2, ela tinha 6 anos de uso. E aí você quer começar a depreciar isso aqui. Como é que você vai fazer? Então você vai comparar. Bom, para a máquina 1, qual é o restante da vida útil? Restante eu vou colocar só um R. E qual é a metade do bem considerado novo? Para a máquina 2, qual é o restante da vida útil? E qual a metade do valor do bem novo? Bom, a questão não falou de prazo, então você sabe que nós estamos falando de uma máquina, o prazo vai ser de 10 anos. Logo, a máquina 1, se ela tinha 1 ano de uso, o restante da vida útil vai ser de 9 anos. E a metade da vida útil do bem novo seria 5 anos, porque não falamos nada, então você considera 10. Logo, você vai utilizar como prazo da depreciação o período de 9 anos. Porque isso aqui dá uma cota de depreciação maior ou menor? Menor, não é? Porque você vai diluir ao longo do prazo. Já a máquina 2, ela tinha 6 anos de uso. E aí o que você vai fazer? Você vai aqui, o restante da vida útil são 4 anos, e a metade da vida útil são 5 anos. Logo, o maior prazo entre esses dois vai ser de 5 anos. A cota de depreciação aqui é menor, então é o valor que tem que ser utilizado. Entenderam? Só isso para a depreciação de bens usados. Esses pontos aqui salvam muitas questões na sua prova, tá? Anotem, anotem, anotem e anotem. Além disso, nós temos também a depreciação acelerada, que também está prevista no regulamento do imposto de renda.
Eu errei uma questão no meu concurso, a única questão de contabilidade eu acho que eu errei do meu concurso foi exatamente isso aqui. O que que houve? Quando a máquina ela trabalha em mais de um turno, você pode aumentar a cota de depreciação que você vai reconhecer. Vejam, para a empresa é interessante aumentar a cota de depreciação, por quê? Porque fazendo isso, o que acontece? Ela diminui o lucro e, consequentemente, diminui o quê? Diminui os tributos sobre o lucro, não é mesmo? Então, quando a máquina trabalha um turno de 8 horas, a sua depreciação ela tem fator 1. Quando a máquina usa 2 turnos de 8 horas, você pega o valor da depreciação e você multiplica por 1,5. E quando a máquina trabalha três turnos de 8 horas, você pega a depreciação e multiplica pelo fator 2. A questão que eu errei, tá? Então vai ser o dobro a depreciação. A questão que eu errei no meu concurso, ela justamente falava que a máquina estava trabalhando, blá, blá, blá. Só que a questão, eu acho que eu não lembro direito, ela tinha sido omissa em relação a adotar depreciação acelerada ou não. Eu acabei não calculando e tinha que usar. Mas não foi uma falha totalmente minha, porque eu achei que a questão foi mal formulada. Mas vida que segue. Então, se a sua questão ela falar o seguinte, falar, olha, tá fazendo 2 turnos de 8 horas. Então, você vai encontrar a depreciação lá, o cálculo da depreciação, e vai multiplicar por 1,5. Ora, sua questão fala, tá fazendo 3 turnos de 8 horas. Você vai pegar lá a sua depreciação e vai multiplicar por 2. E esse vai ser o valor da depreciação no resultado do exercício. Beleza? Importante isso daí também, pessoal. Muito importante.